Bem-vindo a mais um vídeo, né? Esse vai ser o nosso último vídeo do nosso curso de Introdução às Linguagens Estatísticas. A gente vai ver um pouco de visualização com o R, né? Como eu falei na aula de visualização, na videoaula de visualização com Python, utilizando lá a biblioteca Plot9, que é uma biblioteca inspirada no ggplot, né? Que com certeza é a biblioteca de visualização de dados, né? Para criação de gráficos e elementos visuais. É uma biblioteca, uma das mais famosas de... É a mais famosa de visualização de dados em R e uma das mais famosas no meio de visualização de dados em ciência de dados de um modo geral. E não é à toa que várias bibliotecas de Python têm se inspirado nela, né, para trazer as funcionalidades delas para o Python. Mais uma vez para destronar o R, né, ou então até para as pessoas que preferem o Python a R poderem focar em uma única linguagem. O Plot9 é exatamente a cópia mais é a mais fiel de todas as outras bibliotecas que copiam o ggplot, né? Então, todas as chamadas são idênticas. Então, por isso eu não vou entrar muito em detalhe no ggplot nessas questões de como a gente faz um scatterplot, um gráfico de dispersão, como é que faz lá um boxplot, porque é exatamente como é feito com o Plot9 no Python. Né? As chamadas são as mesmas, a lógica é a mesma de usar os building blocks lá, né? Os mapas estéticos, objetos geométricos, né? Aquela gramática gráfica que eu falei. É exatamente a mesma ideia, já que um é cópia do outro. Então, para deixar mais interessante essa aula, eu vou, né, pegar o exercício que eu deixei no final da aula de visualização com Python do Titanic e fazer aqui com vocês, né? Só que com o ggplot, mas é praticamente a mesma coisa do que com Python, então vocês vão ter uma ideia geral de como fazer uma análise assim simples, né? Com as ferramentas que eu ensinei até então. No Python, no R, para se importar uma biblioteca, a gente usa a função library e você passa o nome da função, né? Essa linha de cima que eu acabei de comentar, caso você não tenha instalado o ggplot, apenas você utiliza a função install package e passa o nome do ggplot, né? Ele vai buscar no repositório de pacotes, aonde que baixa o ggplot. Eu já rodei aqui, então ele já baixou e instalou, que falou que está instalando. Foi feito o download e ele já instalou o ggplot. Então, só para ver se está tudo funcionando aqui, mesmo exemplo que tem lá no R, e vou criar um gráfico de dispersão aqui com pontos. Né? É esse que é o gráfico. Se vocês olharem e colocarem as chamadas uma do lado da outra lá, vocês vão ver que são idênticas, né? Com quase nenhuma diferença. Então, eu não vou repassar essas coisas. Então, vamos lá direto para o nosso exemplo aqui do Titanic. Eu já baixei o Titanic para vocês, ele já está na pasta aí. Então eu vou... Ele está em dados, né? Na pasta dados, eu só vou ver aqui se está lá mesmo. Dá um ls aqui. Dados. Eita. Ah, tá, porque é no R não funciona isso aqui não.
Então vamos abrir aqui read.csv. Eu estou em R aqui, a pasta R, então eu vou sair da pasta R e vou entrar na dados barra titanic.csv. Vou gravar aqui data frame. Vou imprimir o head. Então aqui é meu conjunto de dados data frame. A gente pode acessar aqui no Kaggle, né, uma plataforma de Data Science para treinar. Data Science tem uma infinidade de conjuntos de dados distintos. E aqui tem a descrição de cada uma das colunas aqui. Então, a survival, a definição é survival. Então, se o indivíduo no barco do Titanic, né, sobreviveu ou não. P-class a classe, se é da primeira, segunda ou terceira classe. Sex é o gênero, masculino ou feminino. Idade, em anos. Se possui a bordo, né, junto com a pessoa, ela tem ou um irmão, né, parentes assim, ou então é o seu marido ou esposa. Aqui, part é o número de parentes, parentes não, número de pais ou crianças a bordo, né? Se for um adulto vai ser quantos filhos tem a bordo. Se for um pai, se for uma criança vai ser quantos pais tem a bordo. O número do ticket, a passagem, né? Quanto é que ele pagou pela passagem, o número da cabine e a porta por onde ele embarcou, se ele embarcou por alguma dessas portas aqui. Beleza, hein? Então, agora que a gente já sabe o que significa cada uma das colunas, né? Vamos dar uma analisada aqui vamos pegar o sumário, nosso conjunto de dados, ver se tem alguma coisa faltando, como é que está essa distribuição. Então, a gente tem aqui, né, passageiros ID. A gente vai fazer uma análise para ver aqui, né? Tá pedindo aqui, eu não li, né? Mas para averiguar quais são as causas, né, mais importantes, quais são os fatores mais importantes para decidir se uma pessoa sobreviveria ou não ao Titanic, né? O ID do passageiro não é importante, né? Qual que é? Pelo menos não deveria ser. É um número sequencial aqui, então não tem. Já de cara a gente sabe que não tem nenhuma relação, então a gente pode ignorar essa coluna, né? Survived vai ser a coluna referência nossa para saber se o cara sobrevive, se a pessoa sobreviveu ou não. Então, ela é importante para nossa análise. A classe da pessoa, então a gente pode ver aqui que apesar de ser uma variável numérica, ela não deveria ser tratada como numérica. Ela é uma variável categórica no final das contas para a gente, né? Se o cara está na classe 1, 2 ou 3. Os números de fato não são importantes. Apesar de ter uma noção ordinal, né? Quem está na primeira classe vamos supor, é mais abastado do que quem está na segunda e assim por diante. Para a gente o que interessa mesmo é a categoria. Está na classe 1, está na classe 2 ou na classe 3. E não essa ordem. Então a gente poderia transformar isso aqui num factor. Uma observação. Vou transformar num factor aqui. df pclass factor. Eu vou deixar do jeito que tá. Vou criar uma outra coluna que é o
factor. Vou pôr ponto aqui, que é a nomenclatura geralmente mais utilizada em Python, né? Em R, desculpa. Agora, se eu rodar o summary de novo, agora a gente vai ter o pclass factor tá aparecendo aqui. Não tá aqui, tava escondido, eu não enxerguei. Tava achando estranho. Então aqui eu consigo saber quantos da minha base total são da primeira classe, da segunda e da terceira. Então a maioria da terceira classe, a gente tem bastante gente da segunda, 200. 184 pessoas da segunda classe. A gente consegue saber da onde cada uma delas embarcaram, as cabines nas quais elas ficaram. Quantidade de siblings aqui. A gente consegue ver que grande parte das pessoas não tem nenhum parente no barco, estavam viajando sozinhos. Mas chega a ter famílias até de 8 pessoas aqui. A gente consegue ter uma noção bem geral sobre os dados, né? Ainda a gente não consegue definir quais são as relações entre essas variáveis, o que causou de fato ou não, causou de fato, não causar a morte, né? Mas o que contribuiu, vamos dizer assim, para que ele morresse ou não no acidente aí, no naufrágio do Titanic. Mais um atributo, né? Mais uma coluna que deveria ser factor e não é a survived, né? Por estar sendo armazenado com valores numéricos, 0 ou 1, o dataframe, na hora que leu o CSV, ele inferiu que seria inteiro, mas a gente sabe que não é, porque é algo categórico, ou sobreviveu ou não sobreviveu, apesar de estar sendo representado por números. Então é importante a gente transformar isso para o survived também, para ajudar nas nossas análises para fator. Se a gente rodar aqui de novo, a gente vai conseguir ver sumário aqui. Então, survived agora apareceu aqui como categórico também, né? Porque a gente fez survival factor. A maioria das pessoas que embarcaram morreu, infelizmente, aqui. 549, né? O 0 é quem morreu e o 1 é quem sobreviveu à tragédia. Então, com isso, vamos fazer uma primeira análise aqui, básica. Vamos escolher alguma variável e ver se ela influencia ou não na morte da pessoa, na provável morte, né? Você vai aumentar a probabilidade dela morrer ou não, as chances dela morrer. Então, uma das variáveis que a gente pode ver, vamos ver o valor da... Vamos ver se eu pagar mais pelo um ticket eu tenho maior chance de sobreviver ou o contrário, né? Então, para isso, vamos utilizar o boxplot para a gente conseguir dar uma analisada no nosso dado. Então a gente vai pôr aqui ggplot.df, o mapa estético, né? Então eu quero que minha coluna X seja a classe, eu vou dividir por classes. Então, pclass.factor y vai ser o fair, né? Vai ser quanto que eu paguei pelo ticket. E também vou dividir por na verdade, vamos separar primeiro por survived aqui. E só isso. Survived.factor. Vamos usar o boxplot. Diome. Boxplot. Vamos ver o que isso vai dar. Escrevi errado.
Então, para quem sobreviveu, a gente consegue ter uma noção, a gente vê que a média dela, a mediana difere um pouco, né? No box plot, só relembrando, os pontos aqui são outliers, estão falando que são valores que fogem da normalidade dos grupos aqui. Cada risco da minha caixinha aqui significa um quartil. Esse aqui é o primeiro quartil, o segundo que é a mediana e o terceiro quartil. O que significa? Tudo que está abaixo, né, todos os valores que estão abaixo desse primeiro quartil são 25% dos meus dados. Então 25% dos meus dados pagou um valor para o ticket menor do que, não sei, vamos supor $5, não sei quanto é que era. Já aqui, quando eu estou na mediana, né, 50% dos meus dados estão aqui para cima, são acima desse valor, e 50% abaixo desse valor. E o terceiro quartil é 75%, ou seja, 75% dos meus valores estão aqui abaixo e 25% deles aqui acima. Ou seja, acima de, vamos, $50 ou libras, não lembro ao certo qual que é qual que é o valor monetário, né? Exato, mas vamos supor que é libras, então. A gente consegue ver que, de fato, você pagar mais por ticket aumenta suas chances, mas não é o único valor, não é a única... Como é que fala? Não é o único fator, porque há uma sobreposição. Teve gente que pagou tão caro aqui quanto esse pessoal aqui, eles não sobreviveram, né? Mas é um dos fatores para a sobrevivência do indivíduo. Deve ser pelo fato de você ter melhor acesso à evacuação, a, aos, aos barcos salva-vidas, né? E assim por diante. Ou então mesmo ter mais dinheiro para molhar a mão de alguém lá e conseguir entrar no barco salva-vidas, mesmo você não podendo entrar no seu prioritário, né? Vamos ver aqui por classe, então. Para a gente ver por classe, eu vou dividir então por class. P, class factor. E vou colocar aqui o color para ser dividido por survived factor. Então aqui agora a gente tem uma divisão por classes. A gente vê que o comportamento de pagar mais e sobreviver por classes é muito parecido, né? Aqui a terceira classe não dá para ver direito devido a escala aqui, né? Porque eles pagam provavelmente muito menos, é muito mais barato a terceira classe do que as demais classes, por isso que ficou pequenininho aqui. Mas vamos focar na primeira classe aqui por hora, então. A primeira classe está mostrando que de fato há uma diferença bem grande. Quem paga mais na primeira classe tem maior chance de sobrevivência. Né, a gente pode ver se isso de fato tem uma significância estatística, essa diferença nas medianas, colocando not igual a true. Quando a gente coloca not igual a true, ele vai criar essas boquinhas aqui na caixa, né? No quadrado, no retângulo aqui, que é o intervalo de confiança. Se esse intervalo de confiança não se sobreporem, quer dizer que há de fato diferença estatística entre as medianas. Então a gente pode falar que a mediana desses grupos são de fato diferentes, e a gente pode falar que os grupos são diferentes. E como a gente pode ver como quem pagou mais aqui sobreviveu, então a gente pode falar com certa confiança de que quem paga mais sobrevive na primeira classe, né? Tem maior chance de sobrevivência, mas não é o único fator, porque tem gente que pagou a mesma coisa que o pessoal aqui da segunda classe e não sobreviveu, devido a outros fatores que a gente vai investigar mais a fundo. Isso ocorre também para a segunda classe, a primeira classe não, e a terceira para a segunda classe, a terceira classe não dá para ver muito bem. Então, vamos dar uma olhada aqui na terceira classe. Para isso, então, vamos filtrar aqui. DF por P-Class Factor foi igual a 3. Só quero o pessoal que é
da classe 3, terceira classe. A gente pode ver que a terceira classe, ó, tá vendo que as boquinhas se sobreporam? Essa aqui está contida nessa, basicamente. O que significa? Que a gente não tem embasamento estatístico, não tem força estatística para dizer que, de fato, esses dois grupos são distintos. Ou seja, para a terceira classe, você pagar mais pela passagem não aumenta suas chances de sobreviver. Tem outros fatores que devem ter ocasionado a sobrevivência dessas pessoas na terceira classe, mas ter pago mais pelos tickets, né, não é uma delas. E a gente vai investigar mais a fundo outras variáveis aqui. Certo? Vamos prosseguir então. Então, vamos ver aqui outras variáveis que possam nos auxiliar nessa investigação, né? Tem nome, sexo talvez. Sexo tem grande chance de ser importante. Idade. Vamos começar por idade. E a gente vê se a gente usa sexo no meio, o gênero, né, no meio em combinação aí. Então, vamos lá, ggplot. Vou copiar aqui de cima que já está pronto. Tirar esse filtro aqui. Então, vamos ver. Nosso X vai ser a classe, o Y vai ser a nossa idade. E vamos dividir a cor pelo fator. Vamos fazer um box plot aqui de novo. Vamos fazer do violin mesmo, já que está na minha cabeça aqui. Eu escrevi violin. Então, o violin é muito similar ao boxplot, só que ele descreve a distribuição. Você consegue ver a distribuição aqui melhor do que no boxplot. No boxplot ele tem esse formato de quadrado e não muda, independente da distribuição, né? Vai ser mais alongado, ou mais achatado, mas ele sempre vai ter a forma quadrada, né? A forma retangular. Já o violino, ele parece um violino aqui, né? Onde ele é mais alto, onde tem a densidade maior, então esse aqui tá melhor. Vamos ver esse aqui. Tá querendo dizer que aqui tem muito mais elementos do que aqui e vice-versa. Então, nesse caso, o violino não está muito bom para ver. Eu vou pedir para ele desenhar os quartis aqui, ó. Quartis. É só a gente passar quais a gente quer. Então eu quero 0,25. Esse aqui é o terceiro. Segundo, que é a mediana. O quarto quartil. Então eu consigo ver aqui, né? Aqui contém 50% dos meus dados. Nesses dois quadrantes aqui. Daqui para cá também tem 50. Aqui tem 25. Daqui para cá 25%. Né? A gente pode ver que na primeira classe, quem é mais... Não está dando para ver com muita clareza aqui se há uma diferença, né?
de fato aqui, a gente consegue ver que as pessoas na primeira classe mais velhas têm uma tendência a morrer, né? Tá mais cheio aqui, mas também tem gente nova que morre, e assim por diante. Vamos tentar dividir isso por sexo, para ver se tem alguma diferença. Vamos fazer por coluna aqui, com facet wrapper. Aqui é o resultado. Vamos desenhar uns pontinhos aqui para ver se a gente consegue ver um pouco melhor a densidade com o geometer. Aqui a gente consegue ter uma noção melhor do que está acontecendo. Apesar dessa bagunça aqui de pontos, a gente consegue ver que tem muito menos mulheres que morrem, né? Dados esses pontos aqui, tem muito menos mulheres que morrem do que sobrevivem na primeira classe. Praticamente todas as mulheres da primeira classe sobrevivem. Olha o tanto de ponto azul aqui. Se a gente pega os pontos rosas, vermelhos, rosas, não sei que cor é essa, acho que é rosa. Tá muito mais igual aqui, né? O tanto de mulher que sobrevive e morre na terceira classe. Na segunda classe, mulheres sobrevivem mais também do que as que morrem. O bom dos pontos aqui é que você consegue visualmente quantificar quantas pessoas tem, né, em cada um dos grupos. O violin aqui, ou boxplot, ele vai gerar uma forma aqui, mas você não consegue mensurar, quantificar quantas pessoas estão ali, né, gente? Com esses pontos aqui a gente sabe que tem pouquíssimas pessoas compondo esse violin aqui em relação ao tantão de pessoas compondo o azul aqui, ou seja, muito mais mulheres sobrevivem na primeira classe do que morrem. É quase nenhuma. Então, se você for mulher e estiver na primeira classe, você tem quase muita chance de sobreviver, né? Na segunda também. Já na terceira classe, você tem mais ou menos chance de sobreviver. Então, quer dizer que ser mulher é um fator alto de sobrevivência, né? Ainda mais se a gente olhar aqui para baixo e ver como tem muito mais homens na terceira classe que morreram do que sobreviveram. Esses aqui são raros. Em todas as classes, né, a gente pode ver que mais homens morrem do que sobrevivem no geral. E sendo que na segunda classe aqui são mais homens novos, ou seja, crianças provavelmente que sobreviveram, assim como na primeira classe é mais espalhado, tanto homens mais novos quanto mais velhos sobrevivem, mas mesmo assim muitos morreram, né? Vamos fazer uma análise aqui não visual para a gente conseguir quantificar melhor isso. Então vamos pegar e ver a porcentagem então de homens ou mulheres, né, da segunda classe que sobrevivem. Então, para isso a gente vai usar a função aggregate aqui. E a gente vai ver survived. A gente quer agrupar o survived
em relação ao gênero. Vou começar pelo gênero aqui. Nosso data frame. E a gente então vai aplicar. A gente quer a porcentagem. Então aqui a gente quer o total de pessoas que sobreviveram. Dividido pelo total de pessoas que tem naquele grupo. Então, por exemplo, a gente vai fazer uma função anônima aqui. Recebe x. Então, x, ele vai me dar todos os elementos, né, todos os valores de survived no grupo, em cada grupo de sexo, né, de gênero, que é feminino e masculino, só tem 2. Eu quero todos aqueles que são igual a 1. Em R, se eu tiver não só em R, né? No Python, no NumPy também isso funciona. Mas aqui no R, se eu tiver, por exemplo, um vetor true, false, né? Um vetor lógico, um vetor booleano, e eu usar uma função sum, por exemplo, ele vai transformar esses valores em inteiros, né? E vai me retornar a soma, né? Onde os true são 1s e os false são zeros. Então, é a mesma coisa que eu tivesse um aqui, 0 aqui e 1 aqui. Então, a soma disso aqui tudo, somatório de 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, vai ser 2, porque só tem 2 1s. Então, no caso aqui, eu quero o somatório de todo mundo nesse grupo aí, ou no masculino ou no feminino, que seja igual a 1, né? O valor survival dele seja igual a 1, que ele sobreviveu, dividido pelo tamanho do meu x. Então me deu aqui que a taxa de sobrevivência só de você ser mulher é 74%, em relação aos homens que é de 18%. Então, se você for homem, você tem muito mais probabilidade, né? Você tinha muito mais probabilidade de morrer do que sendo mulher no Titanic. Eu poderia ter feito a média aqui também, não precisava, porque dá no mesmo, né? A soma dividida pelo total é a média. Mas eu quero também ver por idade. Por idade não, desculpa. Por classe social. Então, se for mulher e da primeira classe, a minha taxa de sobrevivência é de 96%. Ou seja, só de ser mulher da primeira classe você vai sobreviver. Então, se for mulher rica, você sobrevive. Se for homem rico, você tem a taxa de 40% de sobrevivência aproximadamente. Em contraste às outras classes que são muito mais baixas, né? Apesar de ser baixo, né? As outras classes é baixíssimo. Você tem 30 não, 13% de chance de sobrevivência se você for homem na terceira classe. 15% se você for homem na segunda classe. Em contraste ao feminino aqui, que é 92% na segunda e 50%. O Dieter Plot aqui já deu essa noção pra gente, né? Mais clara. Mas é claro que fazendo a conta da razão aqui, né? Ajuda. Beleza, eu dividi por idade aqui, mas se eu fizer um group by por age aqui, não vai ser muito fácil de analisar, né? Olha o tanto de coisa, de opções, né?
e outra de um 100% aqui, meio difícil de analisar. Muitas vezes é legal você dividir em intervalos, ou seja, você discretizar ou categorizar o seu dado ordinal, né? Então, idade aí é um dado ordinal, ele tem sequência e ele varia num domínio, né? De 0 até, vamos dizer assim, 100, né? É um intervalo que geralmente as pessoas vivem, né? Pessoas podem passar de 100 anos, mas é mais raro. Vamos supor que fique entre 0 e 100 anos. A ordem tem significado, mas muitas vezes a gente divide, discretiza, transformando em grupos, intervalos, que façam sentido juntos. Por exemplo, a gente pode dividir a idade em pessoas que são crianças, jovens ou adultos, vamos focar só em crianças, inclui adolescentes, né? Adultos e idosos. Então, se a gente for pegar que isso aí lá em 1912, 1911, a gente pode dividir então em alguns intervalos. Por exemplo, menor que 14 ou 15 anos, a gente pode considerar que, que seja criança, né? Então vamos criar aqui nossas faixas etárias. Então, menor que 15 anos é criança. Ah, idade, né? Se a idade for menor que 15, é criança. Se idade for maior que 15, maior ou igual a 15, ou menor ou igual a as pessoas viviam um pouco nessa época, menos que a gente. Então vamos falar que idoso é a partir de 40 anos. Ah, vou 45. E então é adulto, né? Entre 15 e 45 anos. Adulto. E por fim, idoso vai ser idade maior que 45, vai ser idoso. Então vamos criar a nossa coluna nova aqui, faixa. Ups. Faixa etária. Eu vou iniciar ela com Not a Number aqui. E vamos remover todas as instâncias que não têm idade. Porque tem algumas instâncias que não têm idade. Se a gente vier aqui, eu já tinha feito essa análise, né? Então, mas se a gente fizer aqui esse sum aqui, né, isso aqui vai me retornar um vetor booleano, como aquele lá do exemplo lá de cima. Isso aqui me retorna um vetor booleano. Então, se eu somar, ele vai me retornar todos os que são com a quantidade de not a number. Tem 177 pessoas não tiveram a idade registrada. Eu posso remover esse pessoal que vamos ver qual é a porção da minha base. 20% da minha base vou jogar fora. Ou então eu posso tentar imputar valores. Mas eu vou colocar a média. Mas eu não
vou preferir jogar fora do que sujar meus dados com a média, né, que talvez não seja a verdade, né? Várias pessoas dessas talvez não tenham a idade da média. Então eu vou preferir jogar fora. Para isso eu vou filtrar todo mundo que não é not a number. Vou passar pro meu DF. Meu novo DF aqui, DF limpo, por exemplo. E agora eu vou fazer os intervalos aqui. Então vou fazer. Se DF limpo rede for menor, igual, só menor. 15, faixa etária vai receber criança. Vou fazer do idoso aqui. Se for maior que 45, faixa etária é idoso. E se for menor igual a 45 e for menor igual a 15, vai ser adulto. Menor igual a 15 não, né? Maior igual a 15 e menor igual a 45, adulto. Deu algum erro aqui? Ops, aqui era para ser o e-comercial, apertei errado. Agora vamos ver. Fator faixa etária. Eita, nós deu algo errado aqui nas minhas atribuições. Vamos verificar o que eu fiz errado. Esqueci do age aqui, gente. Espero que vocês tenham visto. Agora deu certo. Então, aqui tem uma melhor descrição. A gente tem aqui masculino e feminino, feminino e masculino, primeira classe, adulto. Vamos analisar se for sexo primeiro. Só sexo e faixa etária primeiro. Então, se for feminino e adulto, tem 76% de chance de sobrevivência. Caso seja homem adulto, tem 17% de chance de sobrevivência. Criança, mulher, tem 61% de chance de sobrevivência. E criança, homem, tem 53% de
chance de sobrevivência. Mulher idosa tem 86% de sobrevivência e homem idoso tem 16%. Então, se a criança tem alta chance, e se a mulher, né, no modo geral, tanto criança quanto idosa, é bem engraçado isso aqui, né? 61% das mulheres crianças sobrevivem, sendo que as adultas 66 e 86. Isso aí deve ser porque a gente não está levando em conta as classes, né? Mas talvez porque na classe mais na terceira classe tinha mais crianças, geralmente é, por ter por ter mais crianças nessas classes jogou para baixo um pouco a probabilidade aqui, né? Se a gente separar por classe, talvez isso não aconteça. Vamos dar uma olhada aqui. Pclass. Ponto, qual que é o nome? Factor. Então, se for mulher adulta da primeira classe, 98% de chance de sobrevivência. Tirar o age aqui, só comparar. Então, aumentou um pouco a chance, sim, da primeira classe. Homens adultos também aumentaram. Mulher criança na primeira classe tem 50% de chance de sobrevivência. E homens na primeira classe têm 100% de chance de sobrevivência. Deve ser porque tem pouquíssimas crianças aqui na primeira classe, né? Vamos ver quantas crianças tem. Então, ao invés de mim, aqui vamos usar sum para ver o total. Opa, na verdade é o length que eu tenho que ver aqui. Tem duas crianças só na primeira classe, em contraste a... Ah lá, falei, terceira classe tem muito mais crianças, ó. 27 crianças. A segunda classe também tem mais crianças que a primeira classe só tem. Então a morte de uma criança já causa esse déficit gigantesco na porcentagem. R$ 95% das mulheres idosas da primeira classe sobreviveram, em contraste aos homens idosos que morreram. 73% deles morreram na tragédia. A segunda classe, homens adultos, teve uma taxa de sobrevivência baixíssima, né? As crianças todas sobreviveram na segunda classe. Homens idosos na segunda classe também morreram. Nossa, morreu gente demais. Praticamente todos os homens da segunda classe morreram, né? Exceto aqueles que eram crianças. Sobreviveu muito pouco. Em contraste às mulheres que sobreviveram bastante. Sobreviveram quase todas. Quase todas não, né? Não, é 91% e 85% no caso das idosas. Na terceira classe, cai bastante, né? O número de mulheres adultas sobreviventes. A gente pode ver que a taxa de idosos masculinos sobreviventes foi zero. Vamos só ver quanto é
qualquer quantidade de 15 idosos, morreram todos. Sobreviveu apenas uma idosa. As crianças também tiveram uma taxa, 9 crianças masculinas sobreviveram, mais ou menos. Adultos masculinos, que era a grande maioria da terceira classe, grande maioria, 211 passageiros, sobreviveram apenas 13% disso. Então a grande maioria, a maior perda que nós tivemos fomos na terceira classe. A gente teve, né? Foi ótimo isso. Que teve lá no Titanic. Então vamos ver por classe aqui, só pra gente ter essa noção aqui. O que era mesmo? Era mim. Vamos ver absolutamente, na verdade. Só os que morreram. A grande maioria que morreu, né, disparado, foram os da terceira classe. 270 pessoas da terceira classe morreram em contraste às outras classes, né? Tanto em números absolutos quanto em porcentagens relativas. A taxa de óbito do terceira classe é de quase 80% do que em relação à primeira classe. Ou seja, um dos grandes fatores, a gente pode concluir que um dos grandes fatores da causa da morte, né? Não é causa da morte, né? A causa da morte foi provavelmente afogamento. Mas os motivos que levaram à morte, né? Os fatores que levaram à morte desses passageiros, a gente pode concluir que foi basicamente gênero e a classe, né, do indivíduo. Ou seja, a gente pode concluir, se você for uma mulher rica, você vai ter quase 100% de chance de sobreviver a um desastre no Titanic. Isso aqui foi uma análise bem simples, bem simplória. Era mais para vocês verem como é que se conectavam as coisas, né? A visualização junto com a manipulação do Pandas, né? Do Pandas não, desculpa. Do data frame no geral, né? A ideia é similar ao data frame do Pandas. O que a gente está vendo aqui, né? Então é basicamente isso. Espero que vocês brinquem um pouco aí com isso. Espero que vocês tenham brincado com pandas, né? E aqui só deu uma reforçada. Mas vocês podem brincar aí com isso. E esse é o nosso último vídeo, então. Bom proveito aí. Espero que os exercícios dessa unidade ajudem a vocês a fixar melhor. Tchau, tchau.